Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanquetti e hoje eu venho com mais um vídeo do Diário de um Paciente Oncológico e eu venho contar para vocês como foi a primeira sessão de quimioterapia do meu esposo. A princípio, fomos para o hospital tranquilamente, ele e a sua naninha, e lá no hospital ele foi acomodado numa poltrona, bem confortável, e recebeu uma medicação preparatória para preparar o organismo para evitar náusea, para evitar enjoos. Depois que ele fez essa medicação, aí então foi colocado a medicação prescrita da quimioterapia dele. E depois dessa medicação, que leva em torno de 3 horas, ele recebeu então a colocação da bombinha com a bolsinha para fazer a químio em casa. Na verdade, assim, como foi colocado um catéter, que é por onde a químio entra, eles fazem uma inserção de uma pecinha que é tipo uma borboletinha, tem duas asinhas, e aí ela coloca aqui e através dessa colocação tem uma mangueirinha que é onde faz a conexão da medicação que vai ser administrada. Então, ele vai receber essa medicação, depois que encerra essa medicação aqui, eles fazem a colocação da bombinha, que é um frasco circular, que é colocado dentro dessa bolsinha, presa com uns fios, aliás, uns caninhos, que são ligados a esse catéter, e ele vem para casa com essa bolsinha. Ela é presa na cintura e ele é colocado na segunda-feira, final do dia, e ele fica terça e quarta direto com a bolsinha, não pode tirar. Nesses dias o banho é só da cintura para baixo, porque não pode molhar, porque a bolsinha com a bomba fica na cintura e a bomba fica conectada ao catéter e ela vai liberando essa medicação aos poucos. Então ele fica 3 dias com essa bolsinha. Na quarta-feira a gente voltou na clínica para fazer a retirada. Foi um procedimento bastante tranquilo, confesso para vocês que eu estava muito apreensiva, não sabia como seria a reação dele e nem como seria o tratamento propriamente dito. Mas é um ambiente extremamente acolhedor, embora seja um hospital, embora tenha um monte de gente doente, embora várias pessoas carecas ao redor fazendo os seus tratamentos, mas é um ambiente muito acolhedor. E é muito interessante que não sai daquela carga de, por exemplo, quando a gente vai num pronto-socorro, a gente quebrada, a gente gemendo, e ali a intimidade daquelas pessoas é algo impressionante, porque são pessoas que têm tratamentos prolongados, então elas acabam fortalecendo vínculos entre elas, e é uma conversa arada, olha, é uma coisa muito interessante, confesso para vocês. Durante o procedimento, como era a nossa primeira sessão, então a gente ficou mais quietinho, num cantinho, né? Mas já começaram a interagir conosco. Enfim, ele fica na cadeira, eu fico sentadinha do lado dele e a enfermeira vem monitorando a medicação. Tem um equipamento que vai informar a forma, vai informar o andamento da medicação, enfim. Ah, precisa ir no porque assim, começou às 1h30 da tarde e nós saímos da quimioterapia, eram 6 horas da tarde. Então pensa, da 1h30 às 6, sentadinhos, chá de cadeira. Mas assim, ó, no meio do período vem o pessoal da Copa, oferece lanchinho para os pacientes, tem água à disposição, tem café e tem um banheiro. Então, por exemplo, o paciente estava recebendo a químio, né, conectado ali no suporte com a maquininha, precisou ir no banheiro, simplesmente desconecta a maquininha, vai até o banheiro carregando o suporte, volta quantas vezes for necessário. Eu percebi, por exemplo, durante a sessão dele, teve uma senhora que foi no banheiro acho que umas 4 vezes. Eu não sei exatamente qual era o tipo de câncer dela. E outro detalhe, no mesmo setor, não necessariamente todos os que estão ali estão fazendo quimioterapia. Alguns estão fazendo medicações específicas ou imunoterapia. Então,
são pessoas diferentes, com situações diferentes, nem todos usam catéter, alguns a quimioterapia é colocada em outras vias de acesso, mas é um ambiente acolhedor, é um ambiente muito tranquilo, e mesmo sendo um procedimento tão agressivo, é um ambiente assim, de uma maneira, eles tentam fazer isso de uma maneira mais suave possível. Então o paciente deita lá na poltrona, coloca o travesseirinho que eles fornecem, depois vem o lanchinho, se precisar tem cobertor, enfim, então eles tentam de uma maneira muito carinhosa amenizar esse sofrimento. Então eu digo para vocês que foi uma experiência transformadora poder acompanhar esse processo e ver a forma como ele é conduzido. Nós fomos muito bem recebidos, as enfermeiras assim têm perfis muito específicos e elas conversam e perguntam da família e vão criando vínculos, então acaba sendo um tratamento mais suave. E pós quimioterapia, como foi isso? Foi super tranquilo. O meu esposo, durante a medicação, ali no setor de quimioterapia, uma das medicações, ela tem um efeito colateral de produzir sono. Então, ele fica com uma certa sonolência, ele fez um lanchinho, ele dormiu um soninho lá, ficou bem de boa. Veio para casa ainda sonolento, mas dormiu bem, tranquilo. Só que os dias que sucederam a quimioterapia foram dias extremamente quentes, assim, de temperatura de quase 40 graus aqui. Então, imagina que a sensação térmica, o calor, mas a pessoa tá ali convalescendo, com um negócio pendurado, né? A bolsinha, com catéter. Olha, foi difícil. Confesso para vocês que esse pós-sessão foi bem difícil em função do calor, em função do cansaço, em função do medicamento, porque foi a primeira carga que o organismo recebeu. Então é como se o corpo dele estivesse numa batalha realmente. As células boas tentando dominar as células doentes, e isso tudo consome energia do paciente. E com o calor que estava, o apetite foi embora, então ainda estamos nos adaptando à alimentação enteral. É um processo. É um processo, os primeiros dias assim, realmente ele ficou bem baqueado. Na quarta-feira, quando a gente voltou no hospital para tirar a bomba e a bolsinha, ele estava muito fraco mesmo, porque ele não conseguia se alimentar em função do calor, ele estava com muita fraqueza, muita sonolência. Aí a médica avaliou ele, prescreveu um sorão glicosado lá, e aí ele ficou mais de uma hora ali tomando aquele soro, então já veio para casa mais fortinho. Aí recebeu essa injeção que vai ajudar o organismo a se reconstruir, então ele já veio para casa melhorzinho, mas aquela primeira semana ali foi uma semana bem difícil em função do organismo estar se organizando. Então, por exemplo, eu tive um susto muito grande porque a medicação da químio, um dos efeitos colaterais dela é causar dormência na boca. Então, teve um dia que eu estava arrumando o quarto e de repente ele apareceu assim, já meio baqueado, e se atirou na cama. E eu olhei para ele, o que que foi? Tá tudo bem? Ah, eu tô boca dormente e a boca assim meio torta. A dormência na boca, a boca ficou meio torta. Quando ele foi falar comigo, eu me apavorei, né? Eu disse, meu Deus, tá tendo um AVC aqui. Aí liguei pro hospital, ele disse, não, olha, a boca dormente é um efeito colateral previsto. A medicação pode ocasionar isso sim, porém a boca torta em si pode ser um indício de AVC. Eu disse agora, porque justamente foi na quarta-feira que foi o dia que a gente iria tirar a bolsinha. E agora, eu vou para o hospital agora, o que eu faço? Ele disse, olha, se for só o efeito colateral, tudo bem. Mas se for um AVC, a senhora está deixando de tratar, perdendo tempo de tratamento. Aí eu fiquei apavorada. Aí peguei um medidor de pressão, fui lá, verifiquei a pressão dele, conversei com ele, pedi, né, verifica aí os teus sintomas.
Consegue mexer o pescoço? Consegue mexer bem o braço? Consegue mexer a boca? Ou ela tá só dormente por causa do medicamento? Tem mais alguma outra coisa? Ele disse, não, eu tô bem, é só mesmo a boca, sabe? Então, beleza. Aí à tarde a gente foi, eles avaliaram e realmente estava tudo certo. Mas é assustador. Mas enfim, foi a única situação assim que realmente me trouxe aflição. No mais, a gente segue na luta porque ele tem ainda dificuldade para se alimentar com a alimentação integral, ele se sente muito estufado, mas ele está conseguindo comer melhor a alimentação oral. Então ele toma iogurte, ele toma vitamina, ele come uma carninha, ele come legumes, alguma coisa assim. Então a gente está conseguindo administrar dessa forma, mesclando a alimentação oral com a alimentação integral. E até agora tem dado tudo certo. De acordo com a evolução do quadro clínico, quando surgirem algumas situações que mereçam registro, a gente volta aqui para manter vocês atualizados sobre a evolução. E assim que a gente realizar a segunda químio e tiver condições de vir gravar para editar, para passar para vocês, a gente vai fazer isso na medida do possível. Mas é importante que você saiba que você não está sozinho, que por mais difícil que seja, Deus é com você e sempre vai ter uma maneira de escape, desde que você clame ao Senhor e peça por ajuda, Ele vai te encaminhar ajuda. E digo para vocês que o Senhor tem nos surpreendido de uma forma extraordinária, com todas as pessoas que Ele tem colocado no nosso caminho, por todas as... Pelo tratamento em si. A gente precisa passar? Precisa passar. É difícil? É difícil. Mas se a gente tiver a certeza de que o Senhor é conosco, tudo isso fica mais leve, tudo fica mais suave. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para você, que você possa passar por mais essa prova e ser aprovado no final. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.